Fala comigo, YouTube, mais uma análise aqui no canal do Alê, dessa vez para a semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo 1, Vasco 0, repetiu o placar do primeiro jogo, né, com o mando do Vasco, também no Maracanã, mas um jogo melhor. Eu acho que esse jogo foi bem mais agradável, por vários motivos que a gente vai citar agora, mas de qualquer forma, um Vasco mais valente, com mais personalidade, mais agressivo, participando mais, criando mais, levando mais perigo para o goleiro Hugo, goleiro do Flamengo, mais solto também, o que deixou o jogo bem mais agradável mesmo. E um Flamengo diferente, né? O Flamengo que já não tinha o Bruno Henrique lesionado, que não vai ter o Pablo por algum tempo, e que tem no seu treinador, o Paulo Souza, algumas escolhas que a gente não estava tão habituado. Acho que principalmente o Everton Ribeiro no banco de reservas, o Andréas já vinha ali especulando com essa possibilidade, alguns jogos, inclusive, foi apenas opção, mas o Andréas Pereira, evidentemente, não só pelo talento, mas pelo valor que deve custar ao clube, é um jogador que normalmente é titular, acho que o Mateuzinho também, né? Mas, de qualquer forma, ele fez uma formação com Pedro e Gabigol no ataque, que é uma formação que muita gente pede, outros já não entendem tanto. De qualquer forma, acho que pela postura do Vasco e pelas mudanças ali do Flamengo, né? E também pelo Flamengo saber que é um time tecnicamente mais forte e que poderia administrar o jogo como fez, inclusive em boa parte aí do confronto, né, de 180 minutos, o jogo foi mais interessante mesmo. Gostei muito mais dessa segunda partida. O Vasco jogou bem, como eu falei, jogou melhor, foi mais agressivo, mas não foi o suficiente porque principalmente no Campeonato Carioca, não depende apenas dos rivais do rubro-negro, né? Depende do Flamengo. O Flamengo não fazer uma partida boa, o Flamengo cometer erros individuais, e aí sim o seu adversário jogando próximo da sua totalidade tem oportunidades. Enfim, o Paulo Souza fez a opção, eu falei aqui do Hugo, já vem sendo titular no lugar do Diego Alves, né? Mas fez a opção do Rodinei, Fabrício Davi e Felipe Luiz. O João Gomes, que é uma novidade nesse time, um vigor impressionante, corre muito, é muito talentoso. O Arão, que é sempre muito constante, inclusive o autor do gol. O Arrascaeta, que para mim foi o melhor do Flamengo. O Lázaro, que participou bastante, mas não foi espetacular. Pedro e Gabigol lá na frente, que é sempre a questão, né? O Pedro fica um pouco mais como referência, embora se mexa também, né? E o Gabigol passeia pelo lado direito, pelo meio, vem buscar o jogo e tal, meio como o dono do ataque, mas sinceramente não vi um efeito extraordinário na dupla, não. Acho que precisa de muito mais entrosamento e tenho sérias dúvidas se vale a pena você abrir mão de jogadores que são legitimamente armadores, criativos, né? E de muita qualidade, mesmo não passando por um seu melhor momento, como é o caso do Everton Ribeiro, porque o Bruno Henrique volta no lugar do Lázaro naturalmente. Se vale a pena você abrir mão de um jogador como o Everton Ribeiro, vou repetir, jogando tudo o que pode, o que não vem acontecendo há algum tempo, para você botar os dois juntos. Acho que funciona pouco o Gabigol saindo tanto assim da área. Aliás, era uma reclamação de alguns treinadores, né? O Rogério Ceni e o Renato Gaúcho, que queriam o Gabigol mais como uma referência. De qualquer forma, se o não foi brilhante, e acho que não foi nos dois semifinais, foi muito competente, muito correto, muito regular e superior. Eu acho que mereceu no placar agregado aí o 2-0, já com a vantagem, né? E também vai como favorito, sim, para a conquista do seu quarto título seguido. O Flamengo já tem 3 conquistas do Campeonato Carioca, 4 nas últimas 5 edições, e também tem uma vantagem significativa nos últimos confrontos contra o Vasco da Gama. Nos últimos 21 encontros, são 11 vitórias do Flamengo, 9 empates, e apenas a vitória do Vasco no Cariocão do ano passado. O Vasco da Gama do Zé, muita gente cobrou o Zé para que ele fosse mais ousado, que ele tivesse mais iniciativa, que ele partisse para cima, esse o respeito. Eu acho que ele faz isso na medida em que ele coloca um time mais ofensivo e solta mais os seus jogadores. O Nenê participou muito bem do jogo. O Gabriel Peck também participou muito mais do jogo. O Raniel menos, né? O Figueiredo, eu acho que teve ali a sua utilidade, principalmente nos passes, algumas assistências. O Edmar, lateral, teve mais liberdade para chegar, para finalizar. Então já foi um Vasco da Gama diferente. Esse Vasco da Gama do primeiro tempo, ele dá uma perspectiva muito interessante, viu, para o time durante a temporada, principalmente se falando de Série B. Então esse Vasco que evidentemente vai propor mais
na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e vai reagir menos. Então, as equipes que vão jogar contra o Vasco na segunda divisão, eu acho que elas vão ser mais cautelosas. E aí o Zé Ricardo precisa achar esse time mais criativo, que eu acho que ele achou. Acabou criando várias oportunidades. O Nenê foi um destaque positivo enquanto teve fôlego, né? Evidentemente, porque no segundo tempo, e principalmente depois do gol do Arão, meio que matou o jogo, né? Foi um balde de gelo, né, no time do Vasco da Gama, mas o Nenê sempre batendo muito bem na bola, aquela chapa de canhota, ele também tentou de direita, o Edmar chutou de fora também, o Peck tentando a jogada individual. O Vasco já foi melhor, ele deu uma perspectiva, foi curioso, né, que foram derrotas pelo mesmo marcador, mas que deixam o torcedor do Vasco, acho que com uma sensação um pouco melhor, principalmente por aquilo que o Vasco produziu no primeiro tempo e até tomar o gol do Arão, aliás, um gol que a bola cai lá no Arrascaeta, para mim, repito, o melhor jogador do Flamengo. Um Vasco melhor no segundo jogo, principalmente no primeiro tempo do segundo jogo, sai, eu acho que com uma perspectiva positiva para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua sendo favorito contra os seus rivais cariocas e o treinador, o Paulo Souza, vai tentando achar alternativas. Mas eu tenho uma provocação final para você que está nos vendo aqui no canal do Alê, sempre para KTO. KTO é o maior site de apostas que está tendo. Então você digita ali o cupom ALE, o cupom de desconto, e vai ter 20% a mais no valor do seu primeiro depósito. Eu tenho uma provocação dos jogadores que ficaram no banco de reservas do Flamengo hoje. Eu queria que você me respondesse. Respondesse aqui no canal do Alê no YouTube e respondesse também no Instagram. Esse time que eu vou escalar para vocês, que hoje foi reserva do Flamengo, seria titular de quantos times da Série A do Campeonato Brasileiro? Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, e aí você poderia até colocar o Pablo de repente, mas Léo Pereira e René, Andrés Pereira, Thiago Maia, Diego e Everton Ribeiro, Vitinho e Marinho. Você queria esse time aí, essa escalação para a sua equipe? Então você responde aqui no corpo de mensagens. Deixa o like, compartilha, dá uma moral para nós, dá estrelinha, dá cambalhota, dá tudo, porque esse é o canal do Alê, fazendo a análise também do Campeonato Carioca. Logo menos estaremos de volta analisando mais um jogo para você. Muito obrigado e até daqui a pouco, hein?